Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Na manhã de hoje eu quero compartilhar o texto que se encontra no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Ó povo, o Senhor já disse o que é bom e o que espera de vocês, que vocês amem a misericórdia, pratiquem a justiça e andem retamente e humildemente com Deus. Para entender o contexto histórico dessa história, Miqueias foi um dos pequenos profetas que alertava o povo a respeito de voltar-se para Deus num período em que eles passaram 70 anos sendo escravos pela antiga Babilônia. E Deus levantou alguns profetas para falar para o povo de Deus que, se andassem retamente, Deus os livraria daquela condição de escravidão. Mas o povo era obstinado, tinha um coração duro e não obedecia à vontade de Deus. Nos dias de hoje não é muito diferente. Nos dias de hoje o povo continua vivendo em situação de escravidão. Continua vivendo numa situação de aprisionamento. Muitas vezes estamos presos às nossas rotinas, presos àquilo que estamos acostumados e não nos libertamos para uma vida plena que Deus pode nos dar. Mas a principal prisão que aprisiona o homem é o pecado. E é contra estas coisas que Deus ele tem trabalhado e tem lutado para que nós estejamos libertos através de Cristo Jesus. Aqui neste versículo o profeta Miqueias diz que Deus espera isso da gente, que nós pratiquemos a justiça, que nós amemos a misericórdia e que nós andemos retamente com Deus. Então, praticar a justiça é ser uma pessoa reta, de caráter probo, fazer aquilo que é correto e principalmente aquilo que a palavra de Deus ela ensina a respeito de retidão. Tudo que você precisa saber a respeito de retidão de caráter, você encontra na palavra de Deus. E você seguindo a palavra de Deus, você com certeza absoluta andará em retidão. Amar a misericórdia é fazer aquilo que Deus espera de nós. É ser misericordioso, ser amoroso com o nosso próximo, é praticar o amor de Deus através de Cristo Jesus, fazendo com que Ele seja glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas. E andar humildemente com Deus. Andar humildemente com Deus significa que nós devemos ter o nosso coração pronto e disposto a obedecer à voz e à vontade do Senhor. Não fazer aquilo que nos é próprio, não fazer aquilo que nos agrada, mas aquilo que agrada aquele que nos ama de um amor incomparável, imensurável. Deus ele requeria do povo essas três coisas. E isso não mudou nos dias de hoje. Deus ele continua desejando que nós o amemos e principalmente glorifiquemos o seu nome através da prática da justiça. Mas a prática da justiça vai além de simplesmente ser reto. É não combinar, não concordar com as injustiças praticadas. Ir em favor dos necessitados. Apoiar e ajudar aqueles que realmente precisam. Aqueles que estão em situação de aperto, aqueles que não têm condições. Enquanto você tem condições, ajudar estas pessoas. Na palavra de Deus diz que aquele que tendo bens nesta terra, sabendo da necessidade de um irmão, não ajuda, neste não há o amor de Deus e a justiça de Deus não está sobre ele. Então, quando Deus pede que nós pratiquemos a justiça, Ele está falando exatamente sobre isso, de ajudar aqueles que necessitam. E quando ajudamos aqueles que necessitam, amamos a misericórdia. Nós temos o sentimento dentro de nós
da miséria do próximo. Misericórdia significa isso, sentir a miséria alheia. Deus, quando Ele diz que Ele é misericordioso, Ele conhece as nossas necessidades, sente as nossas necessidades e nos ajuda. E é isso que Ele espera, que nós sintamos a necessidade do nosso próximo e o ajudemos em tudo aquilo que é necessário a Ele. E andar humildemente com Deus, obedecendo a sua palavra, cumprindo as suas ordenanças, fazendo aquilo que é próprio dos filhos de Deus. Não simplesmente ir à igreja. Claro que o ir à igreja ele é muito importante, porque lá você participa da comunhão, lá você aprende a palavra de Deus, lá você vive e tem o conhecimento de Deus. Mas não adianta ir à igreja e não praticar estas coisas. Tampouco não adianta simplesmente praticar essas coisas e não frequentar uma igreja, não ter um contato, uma intimidade com Deus. A palavra de Deus ela ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra. Ou seja, é na igreja que você tem a oportunidade de ter o conhecimento de Deus, de conhecer a sua palavra, conhecer a sua vontade, saber tudo aquilo que Ele é capaz de realizar em nossas obras, em nossa vida, através da sua obra. E não simplesmente como uma força maior que move o mundo. Deus, Ele é muito mais do que isso. Ele é o amor encarnado na cruz do Calvário. Deus, Ele nos amou de uma tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esta vida está em Jesus Cristo, quando nós praticamos a justiça, amamos a misericórdia e andamos humildemente com Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com você, com sua casa, com sua família, todos os dias, para amar a misericórdia, praticar a justiça e andar humildemente com Deus. E este é o meu desejo e a minha oração para a sua vida no dia de hoje. Amém. E Deus lhe abençoe.